questão mais política, né? Falando que é uma pauta talvez até de esquerda, né? Fazer essa tributação, ir atrás dos dividendos, tributar teoricamente as pessoas que têm uma renda maior, que têm mais dinheiro, e acabou sendo colocado em prática aí pela equipe econômica do Paulo Guedes, que falava da questão de ser liberal e tudo mais. Você vê uma questão que não é tão interessante assim, uma questão que foi, de repente, até um tiro no pé, o Paulo Guedes fazer essa proposta, essa discussão política acaba não tendo muito espaço. Como que você vê essa situação? Para um liberal raiz, imposto é roubo, né? Então, assim, é lógico que tem um certo exagero aí na frase, né? Mas o livro, inclusive, onde ela é defendida, é muito interessante, muito bacana, mas é o mantra dos libertários, né? Imposto é roubo, né? Num certo sentido, todo liberal raiz vai defender menos Estado, portanto, menos tributação, né? Porque a sociedade com mais dinheiro no bolso é capaz de fazer escolhas melhores, até mesmo em termos de filantropia, né? Filantropia privada de muito melhor qualidade do que a filantropia pública, né? A sociedade é capaz de fazer escolhas melhores do que o governo, né? E isso não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil talvez isso seja pior, as escolhas são horríveis sempre. Então, em termos de discussão teórica, é lógico que todo aumento de tributos é ruim. Mas um liberal também não pode sustentar, não é? Desequilíbrio das contas públicas, porque senão os agentes econômicos vão agir num ambiente distorcido, não é? O dólar está muito alto, a gente precisa trazer investimento para o Brasil, não é? E agora, como que a gente vai fazer isso? Equilibrando as contas públicas, que, assim, só pode ser feito de duas formas. Vamos excluir endividamento e inflação, que são duas ferramentas perversas aí de equilíbrio das contas públicas, né? Você tem que reduzir a despesa ou aumentar a receita. Bom, vamos deixar a teoria de lado e vamos pensar como empresários, como pessoas que estão como empreendedores, empregados, né, da economia real aqui. Vamos pensar nos boletos que a gente tem que pagar, entendeu? A gente não pode ficar apegado nessa discussão de que imposto é roubo num cenário em que a gente tem déficit primário, porque senão a gente vai ficar patinando nessa o resto da vida, e a gente não vai reduzir a dívida pública, que para os padrões das economias subdesenvolvidas no mundo é muito alta. A gente precisa ter um indicador de que a gente está levando a sério o endividamento brasileiro, né? É o superávit primário, que a gente não tem. Então, o que foi feito antes? Vamos ser justos, né? Eu não estou aqui para defender o Paulo Guedes, ele que se defenda lá, né? Mas ele tentou a reforma tributária, criando, inclusive, aquele regime lá de capitalização. Ninguém quis. Apresentou um número para a reforma previdenciária. Foi desidratada violentamente. Bom, grandes números. Previdência, funcionalismo público. São os grandes números, né? Os gastos do governo. Na reforma administrativa, não sai do lugar. O Congresso não ajuda. Porque a sociedade, né? Os grupos de pressão também não querem. Cadê a sociedade na rua para pedir reforma administrativa? Ninguém pede, né? E reforma da Previdência também ninguém quis. A sociedade, principalmente, não quis que ela fosse mais profunda, né? Outros grandes números. SUS. Como é que nós vamos mexer no SUS? Não tem como. Funcionário público, já os concursos estão congelados, né? Mas não tem como você demitir um funcionário público porque eles têm estabilidade, está na Constituição. Na maior parte dos países livres é assim, para o político da vez não ficar mandando embora todo mundo. Então você tem que esperar esse povo se aposentar, né? E aí depois eles vão ter as aposentadorias com direitos adquiridos. Quer dizer, no final das contas, outro grande número, educação, que no Brasil é pública, né? Para 200 milhões de habitantes, qualquer um pode estudar numa escola pública. Como é que você vai cortar isso? Já está mal. Então, assim, o que sobra, não sobra nada para cortar, entendeu? Então, no final das contas, para ser justo, nesses grandes números, o Paulo Guedes fez um esforço para conseguir o ambiente político. Não sei nem de quem é a culpa, pode ser do Bolsonaro, pode ser dele, não importa. Mas ele tentou e não conseguiu. E o Congresso, pensando na sociedade, também não evoluiu nisso. Essa é a verdade. Ele tentou uma alternativa menos dolorosa, que foi o CPMF. Ninguém quis. O que sobra de alternativa para ele? Não tem. Então, eu sou partidário
do controle do endividamento do país. Os keynesianos lá, os neo-keynesianos, acham que isso é bobagem, porque o dinheiro pode ser impresso de qualquer forma e os recursos públicos são infinitos. Eu não acredito nisso, eu estou mais próximo do que os monetaristas pensam, né? Do que os liberais monetaristas, até os libertários nessas ideias. Eu acredito que a dívida pública tem que ser controlada, reduzida e superávit fiscal ser controlado também para que você traga investimentos saudáveis para o país e não aumentar a dívida pública para distribuir dinheiro público para empresas amigas ou até mesmo políticas distributivas que têm um limite, né? Não adianta nada você dar 10 mil reais para as pessoas, né, eternamente, porque isso não vai aumentar a produtividade do país, né? Então, como é que eu posso dizer? Uma coisa é teoria política que orienta a nossa ação, o nosso pensamento. A outra coisa é o mundo dos boletos, que a gente tem que pagar. E a gente tem que ser responsável com isso. Entendeu? Então não dá para ficar nessa, ele está sendo contraditório porque não aumentou a carga tributária, né? Aumentou a carga tributária liberal. Isso é um mundo, assim, inocente, né? A gente não pode pensar assim.